Sei lá, melhor se fazer. Oi? Melhor se fazer então. Tá bom. Ficaria Vamos 40 tirar uma minutos. selfie aqui de cima. Não, depois. Vamos depois, no final a gente tira foto do Mas dia. afinal, eu vou estar postando. No Faz final a companhia gente... pra ele, eu vou descer. Tudo bem? É que a gente tá querendo ver o outro microfone. Oi? Eu acho que ficava mais tempo, fica no meio. Pode ser. É melhor até. Fica melhor. Tá no meio. Troca aí de lugar com ele só. É que a gente ficaria. Ah, Fora das perguntas, às vezes eu preciso de alguém me ajudando, porque eu não tô tá. vendo mais a opção. Ok. Então, vê, não sei, eu Traduz tenho pra você. Que aí a ideia das perguntas é ter um. E é na o hora, microfone eu não entendeu? ouço bem, porque o som sai meio assim. É, pode dar eco, né? Essas coisas. Não tem problema. Não tem problema. Até a pessoa mesmo não vai falar, como não vai falar, Beleza. E aí, se eu tenho alguma preferência de quantas perguntas, assim, responder? Ou O quê? se eu tenho a preferência de responder quantas perguntas, assim? 4 perguntas e pronto. 4 perguntas? Não vai dar para. Eu não sei se eu comprar um livro junto. Mas eu tenho que dar Sim. um tempo para isso. Então, a gente estava pensando do senhor fazer, então, uma abertura de uns 40 minutos, mais ou menos. E aí a gente abre essas 4 perguntas. Você prefere fazer uma de cada vez? A pessoa pergunta. Ah, tá. Tudo bem. Um certo equilíbrio de gênero. Não precisa ser exatamente 2 e 2. Ah, não, é uma diversidade, assim. Se for fazer raça, é difícil. É, a maioria. É. Se tiver, também. Mas tem bastante mulheres aqui. Dois alunos de Guiné-Bissau. Ah, é? Bacana. Nem sei se eles eram alunos lá, só tinha ido pra palestra. Eu tinha ido para Ah, sim. É, aqui tem, é bem diverso, tipo, aqui a gente chamou o pessoal da FE, mas tem o pessoal da PPLET aqui do lado também, o pessoal de fora da USP também veio pra cá. Não acho que não tá bom, não? Acho que já. Começado agora.
Você que sabe. 5h15 a gente começa. Só que... Pode me culpar de eu ter demorado pra sair. Oi, gente, boa tarde. Bom, meu nome é Ana, eu sou presidente do Centro Acadêmico Visconde de Cairu, aqui da FEA. Hoje a gente veio aqui ouvir o Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, que teve um papel importantíssimo na construção dos BRICS, do Mercosul, trabalhou durante décadas das relações exteriores do Brasil, no Itamaraty, teve um papel ativo na ONU também, né? E, bom, esse evento tem como objetivo complementar a nossa formação aqui na USP, então, acho que a maioria de quem está presente aqui é aluno, e é exatamente esse o nosso objetivo, era trazer debates que estão acontecendo fora da universidade, mas que envolvem a universidade, para a gente, como aluna, crescer e aprender. E, bom, acho que esse é um dos nossos papéis como centro acadêmico e como estudante, refletir sobre o Brasil e qual o papel que a gente quer exercer no mundo. E, bom, não vou me estender, acho que a gente veio ouvir ele. É isso. Depois do evento vai ter um formulário para vocês responderem, se vocês gostaram do evento, se gostaram do local e tudo mais. Por favor, respondam lá depois. E é isso. Abraço. Falar depois, pergunta, 4 ele vai falar agora, então. Depois a gente abre para perguntas. Vão ser 4 perguntas. E aqui fora tem a Saraiva está vendendo o livro do Celso e ele vai fazer uma sessão de autógrafos. Então, se você trouxe o seu livro aí... Vai depender da palestra, né? Se vai ter interesse ou não. Bom, dá para baixar um pouquinho aqui, será? Aqui. Senão não vejo o rosto. Bem, boa tarde aqui a todas e todos. É um prazer estar aqui na FEA, faculdade de grandes tradições, com muitas pessoas notáveis passaram por aqui. E é, sobretudo, um grande prazer ser convidado pelos estudantes, pelos jovens, pela Ana Paula, o Felipe, estiveram comigo também o Guilherme, o Diego, outros. E é sempre uma oportunidade para tentar expor de maneira tão clara quanto possível questões que nem sempre interessam tanto, mas que são importantes para o nosso país e para a nossa sociedade. Eu vou começar só para falar de uma coisa assim de atualidade. Ontem tinha um artigo do Clóvis Rossi, vou começar citando o Clóvis Rossi, que é um jornalista muito conhecido, jornalista sênior. Não é necessariamente, não creio que ele se defina como uma pessoa de esquerda, nem petista, mas a coluna de ontem, o artigo de ontem, até mandei um cumprimento para ele, porque ele toca num ponto muito essencial em relação ao que está se passando hoje. Depois eu vou voltar a falar uma coisa mais sistemática, mas é sempre bom a gente ligar com os temas que estão sendo objeto de discussão no momento, né? E essa coluna do Clóvis Rossi, ele comenta a grande rivalidade entre Estados Unidos e a China, sobretudo nesse momento, do Trump, a China com essa... A China acabou de realizar uma grande conferência, tiveram presentes, acho que 40 chefes de Estado, segundo eu li, ou 38, uma grande conferência sobre a nova Rota da Seda, né, que é um grande projeto de desenvolvimento de infraestrutura, que é, sobretudo, na Ásia, Europa, mas também na África, e com possibilidades de extensão, porque eu vi que a nova Rota da Seda inclui tudo, inclusive rotas digitais, de modo que não é uma rota exclusivamente física, como a Rota da Seda que o Marco Polo percorreu. Muita participação de países europeus, né, também, o que é interessante. E, enfim, isso mostra, digamos assim, esse elan, esse impulso da China de se lançar para o mundo, de lançar iniciativas para o mundo, no momento em que os Estados Unidos, pelo contrário, trabalham muito na retração, né, a América em primeiro lugar, defendendo sempre, naturalmente, o interesse americano, mas sempre de uma maneira muito subjetiva, quase, né, e muitas vezes agressiva, e com pouca
pouca capacidade de formular posições que sejam atraentes para outros países. Então, isso cria uma rivalidade, uma disputa, né? Os Estados Unidos sempre se caracterizaram, independentemente do que cada um possa achar, mas, digamos, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos e até antes, né? O presidente Wilson, que na Primeira Guerra Mundial defendeu o princípio das nacionalidades no final da Primeira Guerra Mundial, e certamente depois da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos praticamente formaram ou lançaram todas as ideias que formaram o arcabouço de instituições internacionais, tanto as políticas, né, como as Nações Unidas, abrangente, não é só política, mas começa também pela política, tratando de paz e segurança, mas também de outros temas, Conselho de Direitos Humanos, etc. Tudo é uma longa evolução, mas, enfim, esse arcabouço e também as financeiras, econômicas, comerciais, como o FMI, o Banco Mundial, e, na época, o GATT, que era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, 25, 30, evoluiu no sentido da Organização Mundial do Comércio. Tudo isso criações norte-americanas, com maior ou menor participação de outros países, mas eles foram os grandes impulsionadores. E hoje nós vemos os Estados Unidos retraído, defendendo apenas aquilo que ele define como um interesse nacional, frequentemente de maneira provocadora, né, agressiva, né, com aumentos de tarifas, com imposições de políticas, se retirando de organismos, ou ameaçando se retirar de outros, e a China, ao contrário, procurando usar um pouco da capacidade dela, do seu poder brando, digamos assim, do soft power, como eles costumam dizer, nas relações internacionais. E o artigo do Clovis Rossi, o que eu quero chamar a atenção é um ponto, porque isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje em dia. Nesse artigo ele fala, bom, mas diante dessa rivalidade, qual deve ser a posição do Brasil? E ele tem uma conclusão que eu acho muito, muito razoável, muito sensata, em que ele diz, não, o Brasil não tem que tomar partido nem de um lado nem do outro, o Brasil tem que utilizar o que for de melhor. E é interessante, porque essa sempre foi a visão dos governos em que eu participei. E para não citar apenas o governo do presidente Lula, onde eu tive mais tempo, obviamente, teve maior influência, mas eu fui também ministro das Relações, não quero fazer CV meu, não, mas é só para entender, assim, eu fui ministro das Relações Exteriores do governo Itamar Franco, e fui embaixador dos governos Collor e Fernando Henrique. Inclusive, no caso do Fernando Henrique, eu fui embaixador na Organização Mundial de Comércio e na ONU, inclusive no Conselho de Segurança. Só para ter uma ideia, digamos que quando eu reflito aqui, claro que as minhas opiniões são minhas, e eu tive mais afinidade com certas políticas do que com outras, mas, digamos, a minha visão decorre da minha experiência nessas funções, e fui também ministro da Defesa do governo da presidenta Dilma. Então, ao todo foram 13 anos como ministro e mais ou menos uns 10 como embaixador em postos diversos. Então, somando tudo, nos últimos 23 anos da minha vida ativa, eu fui ou ministro das Relações Exteriores ou embaixador num posto de relevo. Então, pude ver muita coisa, assistir muita coisa, comportamento dos países, comportamento dos Estados Unidos, comportamento da União Europeia, e firmei essa convicção, que eu acho que do governo do presidente Lula pôde ser levado adiante, de que é preciso, no governo Itamar, de maneira embrionária também era um pouco, que é preciso a gente jogar com esse equilíbrio entre os vários interesses, que ao Brasil não interessa que haja talvez não esteja no nosso poder evitar, mas ao Brasil não interessaria que haja uma potência hegemônica dominadora, nem na nossa região especificamente, nem no mundo, porque uma estrutura mais diversificada favorece mais os nossos interesses. Eu estou dizendo isso assim porque isso, digamos, é uma espécie de pano de fundo, né, da nossa ação. E eu acho interessante que um jornalista como o Clovis Rossi, que frequentemente me criticou, algumas vezes me elogiou também, mas frequentemente me criticou, tem a mesma visão, né? Me criticou de maneira, a meu ver, correta, sei lá, não concordo com a opinião dele, mas não concordo com todas as opiniões dele, mas de maneira que permitia uma reação. E isso é uma coisa interessante, porque eu acho que uma das coisas mais importantes do mundo de hoje, isso no Brasil, do Brasil de hoje, também no mundo, em grande medida, mas no Brasil principalmente,
que é a perda do discurso racional, né? Eu acho que a coisa mais importante que nós temos que recuperar, aqueles que são verdadeiros democratas, é lutar por um discurso racional. Eu posso concordar ou discordar de muita coisa que foi feita no governo Fernando Henrique, no governo Sarney, até no governo Collor, mas na maioria das vezes havia ali um discurso racional, em relação ao qual eu podia me posicionar. Então, se o determinado ministro dizia isso, se eu não concordasse, dizia aquilo outro, e você tinha uma possibilidade de discussão. O que acontece hoje, não. Através dessas redes sociais, desses memes, dos fake news, né, na realidade, de coisas jogadas ao vento, né, então é tudo medo, é a raiva, o ódio, é tudo de maneira extremamente simplificada, que não permite sequer uma discussão. Né? Quer dizer, você pode ser a favor ou contra, digamos, a ação X e Y na Venezuela. Agora, você tem que discutir isso racionalmente, né? Discutir à luz dos princípios da Constituição brasileira, da não intervenção, da pluralidade, etc. E pode chegar a conclusões diferentes, eu acho que isso é admissível, como pode chegar a conclusões diferentes na política comercial mundial. Mas então eu quero dar isso como pano de fundo, porque essa é uma discussão importante. Esse artigo, eu até escrevi para ele ontem, dizendo isso, cumprimentando pelo artigo, ele sabe que nós divergimos muitas vezes, mas eu acho que isso é importante porque reintroduz a ideia do debate, é reintroduzida por uma pessoa que não necessariamente concorda com as minhas ideias, não necessariamente concorda com a política externa que foi exercida no governo do presidente Lula, em que eu fui ministro, mas que, sim, promove um debate racional. Bem, mas dito isso, como aqui o tema é a geopolítica, Brasil e a geopolítica mundial, né, algo assim, né, eu quero falar um pouquinho de como eu vi e vejo a situação a geopolítica mundial nos últimos 20, 30 anos, porque não dá para falar só de um ano, porque senão você vê uma coisa assim, uma fotografia, e na realidade o mundo tem evoluído e tem seguido uma certa trajetória que a gente pode ter sempre... É muito difícil e é sempre uma coisa artificial você criar marcos para a história, né? Eu me lembro quando eu estava no ginásio, não sei se muito tempo, né? Eu falo ginásio, então, ensino médio, sei lá. Naquela época você ia estudar a história e diziam assim, a idade média começa com a transferência do Império, a queda do Império Romano do Ocidente, a Idade Média vai até a queda de Constantinopla. Claro que isso tudo é muito, muito arbitrário, né? Se você visitar uma cidade italiana e for pesquisar lá a arte, a arquitetura, você vai ver que a Idade Média lá acabou antes, né? Com Marco Polo, mesmo naquela época, Mas, enfim, sempre é preciso encontrar o marco. Então, o marco da história recente, que é importante, digamos assim, a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e o desaparecimento daquilo que se convencionou chamar de socialismo real, que era o socialismo que efetivamente existia no mundo, que eram basicamente a União Soviética e as repúblicas da Europa Oriental, a China, né, essa continua, mas, enfim, em grande parte mudada também, e, no caso excepcional, Cuba, e talvez haja um outro caso excepcional que eu não esteja me lembrando agora, mas, enfim, o fim do socialismo real, pelo menos da grande líder, que era a União Soviética. Então, isso é uma marca. E isso coincide, do ponto de vista da geopolítica mundial, coincide não, é uma expressão, isso se expressa na geopolítica mundial com o fim da Guerra Fria. Eu não sei de vocês quantos já estudaram aí essa história recente, né, que para mim ainda é história contemporânea, mas que foi tão nítida essa ruptura, essa divisão mesmo do período histórico, que alguns pensadores no Ocidente, mas talvez se tornou muito notável Francis Fukuyama, que escreveu muito sobre história, ele marcou esse período, escrevendo nessa época, acho que em 90 talvez, um ensaio que depois ele expandiu